Então vamos começar aqui falando sobre o gerenciamento de aquisições, né? Dentro da disciplina de gerenciamento de projetos, a gente vai começar a falar sobre as aquisições. Então, o que especificamente a gente vai ver nessa disciplina de aquisições, ou seja, tudo que a gente coloca dentro, tudo que a gente traz para o projeto, seja por contrato, seja por aquisição de equipamento de terceiros. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso daqui a pouquinho. Então, basicamente, nossos tópicos dentro da disciplina de gerenciamento de aquisições, a gente vai falar sobre planejar, como é que a gente planeja as aquisições, como é que a gente pode conduzir as aquisições, como que nós devemos controlar as aquisições do projeto e como é que a gente encerra, como é que a gente finaliza essas aquisições dentro do projeto. Então, basicamente, vamos começar aqui pelo gerenciamento de aquisições do projeto. O que a gente vai ver sobre isso? É a compra ou a obtenção do que a gente vai adquirir de contrato de terceiros dentro de um projeto. E aí ele pode ser por serviços terceirizados, ou seja, tudo aquilo que vai vir de um terceiro, de uma empresa contratada, de um produto, de um serviço que a gente tem que atrelar ao nosso projeto. Pode ser por materiais, né? Dependendo do projeto que você vai realizar, você pode ter que inserir materiais de terceiros dentro do seu projeto. Ou insumos, de repente algum insumo como papel, alguma máquina, um carro que você tem que alugar e você tem que colocar ele dentro do seu projeto. Ou equipamentos. Se você está fazendo um projeto de construção e você precisa alugar, por exemplo, alguma caçamba, né, para ficar ali perto, fora do lado ali da obra, para poder jogar os entulhos, você pode ter que alugar. Ou dentro de um contratar algum como é que eu posso dizer, maquinário de obra, né, contratar. Como é que eu posso? Vamos pensar aqui, pessoal, que eu não cuido de obras, eu sou da área de TI, como vocês sabem, então eu não sou muito. Vamos falar de TI. Eu posso ter que adquirir notebooks para a equipe. Vamos supor que a sua equipe tem que trabalhar, não tem notebook, algum recurso, você tem que alugar esse tipo de equipamento. Isso pode acontecer. Então vamos lá, vamos olhar com calma cada um desses itens. Então, dentro do processo de gerenciamento de aquisições, e eu estou falando do PMBOK 6ª edição, a gente tem ali o planejamento, né, a execução. Né, lembra que a gente viu as fases de um projeto, então a gente está falando especificamente do planejamento, da aquisição, da execução, do controle e do encerramento do projeto. São essas 4 fases onde a gente vai ter um processos, né, da área de aquisição dentro dessas fases do projeto. Então vamos ver aqui no planejamento, né, das aquisições, o que a gente faz nesse momento, nessa fase do projeto. A gente documenta as decisões de aquisições, ou seja, o que a gente vai ter que adquirir para o projeto, como nós vamos adquirir cada um desses equipamentos, insumos, materiais, o que quer que você necessite para o seu projeto, e quando, em que momento do seu projeto. Se você tiver um projeto muito grande, você não vai sair contratando, adquirindo tudo desde o início até o fim. Você vai adquirir no momento que você precisa e vai entregar, vai finalizar no momento que você não utilizar mais. Então esse é o quando, né, em que momento do projeto você vai adquirir, né, e identificar os fornecedores em potencial para cada um desses produtos, desses insumos ou desses equipamentos que você vai adquirir para o seu projeto. Depois você vai no momento da execução, quando você estiver executando o projeto, né, você estiver gerenciando a fase de execução, né, você vai conduzir essas aquisições. É seu papel como gerente de projetos conduzir essas aquisições, ou seja, você vai obter respostas dos fornecedores para fazer a seleção de qual fornecedor vai te entregar qual produto. E aí você vai partir para a negociação, né, e para a adjudicação desse contrato, ou seja, você vai lá efetivar esse contrato. E aí no momento de controle, ou seja, quando você for controlar as aquisições, você tem que gerenciar os contratos e o relacionamento entre o comprador e o fornecedor, ou seja, entre você que está comprando aquele serviço, aquele aluguel, aquela aquisição naquele momento,
e o fornecedor que vai te adquirir, vai te emprestar aquele produto, aquele serviço. E fazer um monitoramento do desempenho, né, e a gestão de mudanças, caso ocorram, e fazer os ajustes e correções necessárias, que é justamente controlar, né, no momento que você inicia a execução até o encerramento daquela necessidade, você fazer a gestão do desempenho, a gestão da mudança, né, caso você tenha que mudar alguma coisa no seu projeto. Né? E por fim, na hora de você encerrar as aquisições, você vai finalizar cada aquisição do projeto, né, cada aquisição de produto, de serviço dentro do seu projeto, incluindo a resolução de quaisquer itens em aberto. Então é realmente encerrar, entregar o produto, garantir que você está entregando dentro do que foi contratado, de qualidade, tudo, e encerrar aquele aluguel, aquele contrato de aquisição para o seu projeto específico. Ok? Então, maravilha? Vamos lá. E aí, vamos começar então a fazer a fase de planejamento. Como é que a gente vai planejar essas aquisições? Né? Como é que a gente faz tudo isso? Então, o primeiro passo é o que vamos contratar para esse projeto. O que será contratado? Quais são as necessidades que vão acontecer no seu projeto? Né? Podem ser serviços, podem ser recursos como materiais, equipamentos ou até pessoas. Né? Eu, por exemplo, acho que eu já dei aqui em outras disciplinas esse exemplo, mas eu vou repetir ele. Eu participei uma vez de um projeto nessa multinacional que eu trabalhei. Foi um projeto grande de 3 anos e uma parte significante desse projeto foi justamente contratar um terceiro, né, uma mão de obra terceirizada, um recurso, uma pessoa que ia instalar um equipamento no nosso cliente. Era um equipamento muito específico dentro da área de tecnologia e tinha que ter um especialista de instalação daquele equipamento, instalar e configurar de acordo com as necessidades do cliente. Então, a gente teve que fazer essa contratação de recurso, né? A gente comprou o equipamento para colocar no projeto e a gente foi definitivamente instalar isso no cliente, certo? Pode ser também um conjunto de pacotes de trabalho ou de recursos, pode ser com o objetivo, né, de elaborar um pacote de contratação. Então, dependendo, nesse meu caso foi só um recurso, mas eu poderia ter vários recursos para momentos diferentes dentro daquela fase, né, de instalação do equipamento no nosso cliente. Outra coisa você pode tomar uma decisão, né, num determinado momento, dependendo do seu projeto, você pode ter que tomar essa decisão. Para esse modelo específico, para essa necessidade específica, eu vou contratar, ou seja, eu vou comprar essa necessidade específica, ou eu vou fazer. Né? Você tem que saber avaliar tecnicamente dentro do seu projeto, junto com seus recursos, junto com o seu stakeholder, como você vai partir para aquela aquisição. Você vai comprar, né, aquele conhecimento, aquela informação, aquele equipamento, aquele insumo, ou você vai fazer você mesmo, você vai usar dentro, que a gente chama, né, inside, a gente vai fazer isso dentro de casa. Então isso é o momento de uma decisão. E o que a gente vai tomar de decisão? Se nós temos essa capacidade, né, se a capacidade é dentro de casa, às vezes em outra área da sua empresa, né, dependendo do tamanho da sua empresa, você tem algum skill, alguma capacidade dessa para atender a necessidade específica do seu projeto. Ou você pode perguntar se esse é o core business, né, se é o papel principal do seu negócio, da sua empresa ou do seu projeto para tomar essa decisão. Outro momento é o fornecimento especializado ou dessa tecnologia. Então, assim, será que eu preciso ter esse conhecimento especializado ou eu vou buscar fora porque é muito específico? Você pode tomar essa decisão também baseada no seu projeto. E o compartilhamento de riscos. Você começa a compartilhar o risco do projeto. Será que essa informação, essa aquisição, ela é importante? Qual é o risco? A gente já viu em gestão de riscos isso. Qual é o risco que eu vou tomar de fazer essa aquisição? Né? Tem riscos de eu comprar? Qual é o risco de eu comprar? Qual é o risco de eu fazer? Será que eu compro? É muito caro para comprar? E aí eu vou depois, é um investimento muito alto e o projeto não comporta esse valor? Né? Ou eu vou realmente buscar fora? É uma outra
forma de você buscar essa informação. Então você vai começar a fazer questões também sobre o custo e o prazo. Será que esse equipamento que eu estou contratando, será que esse insumo, será que essa pessoa, esse serviço que eu estou contratando, será que ele é realmente, o custo dele, de eu comprar, usar e entregar, é mais barato, vale mais a pena do que eu realmente contratar, ou comprar, adquirir para mim e ficar dentro de casa esse custo, né? E que prazo? Quais são os prazos que eu vou precisar? O aluguel de um notebook, será que é por um tempo determinado e o aluguel dele vale a pena? Ou eu realmente deveria comprar e depois deixar isso como um ativo da empresa? São perguntas que a gente pode fazer. E também que, né, as restrições de subcontratação e confiabilidade, ou seja, aquilo que eu estou contratando, será que é realmente confiável? Será que tem um nível de necessidade? Será que a informação que eu vou tratar no meu projeto, eu tenho que ter um SLA, eu tenho que ter um NDA, né, um contrato de confidencialidade junto ao terceiro que eu estou contratando? Tudo isso você, que é o gerente do projeto, precisa entender e olhar com cuidado para poder fazer essa compra ou adquirir essa aquisição dentro do seu projeto. E por fim, né, problemas legais ou de segurança da informação. Então, de novo, será que eu tenho será que o meu cliente ele permite, ou no contrato que ele fez comigo, ele permite essa subcontratação de um terceiro ou de algum equipamento que vai tratar alguma informação sigilosa ou secreta ou sensível da minha empresa? Eu preciso ter esse discernimento no momento de fazer a definição de aquisição do nosso produto, dos nossos insumos. Então, aí, partindo do processo que a gente já planejou, né, já identificou como é que a gente vai fazer todas as aquisições do nosso projeto, a gente vai começar a conduzir essas aquisições. Então, aqui começa o nosso plano de gerenciamento das aquisições dos insumos, dos equipamentos e dos serviços que nós vamos fazer. Então, a gente vai iniciar aí o nosso processo de aquisição para gerenciar as aquisições, né, desde a fase do planejamento até o encerramento daquela fase, daquela aquisição. Nós vamos olhar normas e políticas organizacionais, né, se a gente não está infringindo nenhuma norma, nenhum processo organizacional, nenhuma política da empresa, tanto do cliente que contratou o projeto, no caso de ser um projeto externo, ou dentro da nossa empresa, da nossa corporação, se for um projeto interno. A gente precisa também olhar isso com muito carinho. Forma da gestão das informações, então olhar se nós temos dentro da empresa, dentro da companhia, seja nossa, do nosso cliente, né, do cliente do projeto, se ele tem alguma política de segurança da informação que trate da classificação das informações. Isso é muito importante para a gente poder saber como é que a gente vai lidar com essa informação. E a gente começa então a olhar os riscos da empresa. Então vamos olhar dentro do processo, a gente vai olhar aqui uma tabelinha que nós já usamos dentro do nosso gerenciamento de riscos, né? Em outras disciplinas nós vimos aí. Então vamos usar aqui essa tabela, essa métrica, onde a gente tem a probabilidade do risco, que ele pode ser baixo, médio ou alto, e o impacto desse risco dentro do nosso projeto, que ele pode ser baixo, médio, alto ou crítico. Aí, uma vez que a gente define que o nosso risco, né, de aquisição daquele produto, daquele equipamento, daquele insumo, ele é, por exemplo, alto, o impacto vai ser alto, mas com a probabilidade dele acontecer médio. Né? Então a gente define aqui na nossa matriz de risco que a severidade desse risco, né, para aquisição daquele produto, daquele insumo, é de uma severidade alta. Isso dentro da nossa tabela, né, que a gente já viu aqui em outras disciplinas, entre severidade baixa, média e alta do nosso projeto. Então a gente usa aqui essa tabela, esse é um exemplo, tem N outros exemplos aí na internet que a gente pode usar, mas esse aí eu acho que é bem tranquilo da gente usar dentro da nossa gestão de riscos dos nossos projetos. Aqui então tem um modelo, um exemplo, né, de como é que a gente pode definir os riscos, né, na nossa tabela de riscos. Então a gente tem aqui a severidade, o impacto, a probabilidade, né, e a gente vai colocando aqui as nossas informações de risco, como é que a gente identificou o risco, respondeu ao risco,
teve a contingência do risco, a gente já viu isso em riscos, aqui é só um exemplo, né, no valor monetário destinado às contingências de risco ou da reserva de emergência que devem ser incorporados ao orçamento do projeto e também deve fazer parte da nossa linha de base, do nosso baseline, ok? Então beleza, eu não vou entrar em detalhes aqui, nós já vimos essa tabela em outra disciplina e aqui a gente só está dando um overview de como ela vai estar exemplificada para a gente aqui no processo de aquisição. A gente pode olhar aqui a probabilidade de riscos, né, que a gente tem que atentar, né, o valor desse risco e a contingência de reserva desse risco. E aí a gente pode tomar a decisão de transferir o risco ao fornecedor, né, que isso implica no aumento de custo do projeto. Ou seja, quando a gente vai fazer um contrato de risco, a gente pode, parte desse risco está transferindo para um fornecedor. Então a gente vai ter aqui os custos desse projeto, a gente tem aqui as reservas dos riscos que nós já identificamos e já aprendemos lá em gestão de risco como é que a gente faz. Também vamos ter o lucro que pode ter, se for um projeto que tem que gerar lucro, os impostos que são gerados de acordo com esse projeto, para a gente poder definir o nosso valor. E aí a gente vai ter aqui um exemplo, a contratação de um equipamento. Então vamos ver aqui o evento do risco, né? Então qual é o evento de risco que pode acontecer? O não funcionamento adequado do equipamento ao testar em campo, né, no momento de execução do projeto. E por um problema no processo de fabricação, ou devido até à qualidade inadequada de componentes. Então esse é um evento do risco que nós identificamos na contratação de um equipamento. Qual é a resposta planejada para esse risco? Né? Fazer uma especificação correta desse equipamento. A gente pode fazer a selecionar a empresa com o melhor processo e realizar testes de garantia dessa qualidade, né? durante e após a fabricação desse fabricante. Um outro risco aqui que a gente colocou como exemplo, o atraso na entrega. Né? O fornecedor, o fabricante, pode entregar esse equipamento com atraso em razão do pedido ser além da capacidade produtiva dele. A gente pode ter aí, se for um equipamento importado, né, ter problemas na alfândega, enfim, a gente pode ter aqui uma série de riscos que podem acontecer. Como é que a gente pode planejar o risco? A resposta, né, a gente pode analisar o histórico do fornecimento desse equipamento, a gente pode colocar no nosso contrato uma multa caso aconteça esse atraso, para poder diminuir o nosso prejuízo no projeto. A gente pode fazer um diligenciamento da fabricação, ou seja, acompanhar junto, né, com o fabricante como é que está a fabricação, o envio e a entrega desse equipamento. Isso também pode ser feito. Hoje em dia tem algumas ferramentas na internet que nos ajudam a acompanhar esse processo. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente pode também cuidar disso com um escopo de contrato. A gente tem que olhar a nossa declaração de trabalho, o Statement of Work desse trabalho. E o que é isso? Quando a gente for declarar as aquisições, a gente tem que ter muita clareza naquilo que a gente está declarando, naquele equipamento, naquele insumo, como que aquilo vai afetar o nosso projeto. A gente tem que detalhar a nossa declaração de trabalho, o nosso SOW, né, o escopo desse contrato, tem que estar muito claro, tanto para quem está contratando, ou para o contratante, né, quanto para o contratado, né, com cláusulas, com multas, com prazos, custos, muito bem definido, para a gente não ter impacto negativo e evitar aquela que a gente chama muito, é muito comum, né? Eu tinha entendido que era assim. Então, para evitar isso, a gente coloca dessa forma. Né? Tem que estar muito preciso com prazos, prazo de entrega, o que acontece se não entregar, prazo de devolução, tudo isso tem que estar muito claro na contratação. Tem que estar no nosso dicionário da EAP. Como eu já disse, né, desde lá do início do nosso curso, o dicionário da EAP que são descrever claramente o que é cada atividade de trabalho, cada ação que a gente está executando nesse trabalho, tem que estar muito claro no nosso dicionário. E também no nosso termo de aceite final. Tem que estar muito claro as informações que nós estamos colocando nesse contrato, né, de quando acaba o contrato, quando acaba aquela aquisição, para estar claro para todo mundo. Beleza?
Critérios de medição. Então, como é que a gente vai medir tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que a gente está incluindo? Vamos medir? A gente tem que medir. Tem algumas técnicas, o percentual de complete, né, de dar completo, né, de completar aquela ação. Então, se eu adquirir o equipamento, um insumo num período, e eu estou usando, eu posso ir colocando percentuais, 10%, 15%, 20%, 25%, até o final, para estar claro dentro do projeto toda aquela aquisição de uma forma que quem esteja acompanhando o seu relatório de acompanhamento lá vai saber como é que você está utilizando aquele insumo, aquele equipamento. Você pode usar uma técnica também conhecida como 0,50 a 100. Então você já usei 0 quando eu comecei, 50 já cheguei na metade e 100 quando eu terminei. Também é muito utilizada. Você pode usar outros parâmetros de conclusão, como início, meio e fim, um pouco parecido com o percentual de complete, né? Você pode usar vários parâmetros de conclusão do seu projeto. Você pode usar o notebook como ferramenta de informações, como é que você está usando a sua aquisição. Então, enfim, você pode usar em outros parâmetros. Ou unidade de entrega. Você pode imaginar o seguinte, você está usando um equipamento para você... Numa obra, por exemplo, estou pegando aqui da minha cabeça agora, não tem nada programado, estou pegando aqui agora. Imagina que você adquiriu um equipamento para produzir tijolo e você vai entregando, no caso de uma casa, você já usou nas paredes, já entregou um cômodo, entregou outro cômodo. Você pode usar aí de várias formas por unidades de entrega do seu equipamento. E aí você começa a ter então os critérios para avaliar. Né? Quais são os critérios que a gente pode usar? Os eliminatórios, ou seja, você começa a eliminar o que já foi entregue, você vai diminuindo a sua quantidade. Você pode usar critérios classificatórios para você avaliar. Aqui no caso, pode ser no caso de um fornecedor, como é que você classifica um fornecedor e como é que você vai avaliar esse fornecedor. Você pode avaliar ele por menor preço. Então, por exemplo, você tem aqui um fornecedor, você vai ali, é muito comum, né, no mercado a gente pedir ter 3 avaliações, né, de contratação e você adquirir por menor preço, por exemplo. Você pode também usar por melhor técnica, né, qual é o fornecedor que melhor te entrega tecnicamente aquela necessidade do seu projeto. Ou por melhor qualidade. Você pode definir parâmetros de qualidade para você medir a escolha do seu fornecedor. Que critérios de avaliação, então, são eliminatórios? Se você quiser dar uma pausazinha, ler tudo que está aqui, mas eu vou ser sucinto aqui. A gente pode ter critérios que sejam obrigatórios, né, dentro de um instrumento de consultoria, né, de consulta, que seja a capacidade financeira que esse fornecedor tem para te entregar, a capacidade de produção para entregar aqueles insumos. Você pode usar a capacidade de experiência técnica, qual a experiência que aquele fornecedor tem com aquele produto, com aquela técnica que ele vai implementar dentro do seu projeto. Regularização jurídica ou fiscal, né, o desempenho em contratos anteriores, por exemplo, se você costuma usar aquele fornecedor, você pode ver junto com a área de compras qual o desempenho que aquele fabricante, aquele fornecedor teve em projetos anteriores junto da sua empresa. E aí você pode ter vários documentos que vão te entregar. Você pode ter certidões, né, balanços financeiros ou econômicos da empresa, referências que aquele fornecedor tem em outros clientes ou projetos, algum atestado que você possa precisar. Você pode ter provas de conceito, né, fazer um POC, né, um Proof of Concept, e pedir para o fornecedor te entregar com um pouquinho mais de clareza aquilo que ele já... né, fazer um POCzinho, ou seja, faz uma amostra aí daquilo que você está me oferecendo, né, e verificação de itens obrigatórios. Então, né, e você pode definir como parâmetro que o não atendimento de alguns requisitos que são obrigatórios do seu escopo, que está lá no seu SOW, na sua declaração no seu Statement of Work, pode também ser itens eliminatórios para a sua decisão de aquisição.
Critérios de avaliação classificatórios, ou seja, você pode ter uma oferta acima dos requisitos, ou seja, tem alguns opcionais, serviços agregados ou tecnologia que agregue valor no seu projeto. Você pode ter prazos de entrega diferenciados que podem favorecer você nesse projeto. Você pode ter preços ou condições de pagamento que podem ser interessantes, né, no desembolso de recurso financeiro no seu projeto. Você pode ter garantias acima do mínimo especificado, ou seja, você tem um requisito mínimo de garantia e ele te entrega garantias acima daquilo que você especificou. Você pode ter também a capacidade técnica, né? Às vezes você tem uma capacidade técnica mediana, ou seja, você já tem que ter implementado isso em 2, 3 projetos e ele implementou em 10, né? Isso pode também te ajudar. Capacidade de gerenciamento, de repente a contratação vem ali agregado um gerente de projetos do fornecedor ou um consultor de projetos, ou seja, alguém que vai te ajudar a gerenciar aquela parte da aquisição, isso também pode ser bastante interessante. E você pode ter um posicionamento, né, no mercado, ou seja, aquele fornecedor pode ter um posicionamento um pouco diferente aí dentro do mercado que pode te ajudar também, ok? E aí, documentos de aquisição que você pode utilizar. Você pode usar como é que você vai adquirir esses fornecedores, como é que você vai contratá-los. Você pode enviar a eles uma carta convite, né, que é um documento formal convidando a participar do processo de seleção dentro do seu projeto. Você pode fazer uma RFQ, um pedido de cotação, ou seja, né, cotar, né, aquele serviço, né, preço, valor daquele serviço, que é um mero fornecimento das informações. Você pode fazer uma RFP, que é um pedido de proposta comercial, é um Request for Proposal. O RFQ é um Request for Questions, informações, questões para aquele seu projeto. Ou você pode fazer um edital, né, um edital público, isso funciona mais quando você é uma empresa pública ou tem que contratar serviço público. Aí você vai fazer um edital para o mercado com limites de regras de processos aberto. Aí é um processo aberto, todo mundo fica sabendo das informações para que não tenha problema, né? A órgão público usa muito essa referência. E aí, quais são os tipos de contrato que você vai utilizar dentro do seu projeto? Um é o contrato formal, né? Você vai lá mandar um contrato com várias cláusulas para serem assinadas, identificadas, analisadas pela área jurídica e ser contratado. Você pode também fazer um contrato tácito, ou seja, um contrato toma lá da cá e de boca, de repente, que pode te ajudar também. Então, espécies de contrato, vamos falar aqui um pouquinho de detalhes. Contrato de compra e venda, ou seja, você usa muito esse contrato quando você vai comprar ou adquirir um produto, é o contrato de compra e venda, que é muito utilizado no ambiente corporativo. O outro, troca ou permuta. Então, você pode trazer um fornecedor e fazer uma troca com ele. Ó, você faz aqui a parte do projeto e eu vou fazer uma propaganda sua, ou vou amanhã ou depois num outro projeto, eu troco com você, te entrego uma outra coisa que seja interessante. Ou uma doação, né? O cara pode estar doando para você. Olha, eu vou fazer um contrato aqui sem custos, onde eu vou fazer eu vou fazer aqui uma parte pequena do projeto como doação, que eu gostaria. Por exemplo, quando eu dou uma palestra gratuita, é uma doação. Então eu vou lá e faço um contrato com a instituição onde eu faço uma palestra ou um seminário, e por ser gratuito, eu estou doando o meu tempo para aquela empresa. Eu estou deixando claro no contrato que eu não estou ganhando nada com aquilo. Isso pode ser muito bem usado na troca ou permuta. Né? Eu estou dando uma palestra, estou dando um treinamento em troca de você falar no meu nome no teu site, por exemplo. Outro, estimatório, ou seja, por consignação. Então, vamos supor aqui uma empresa alimentícia. Isso acontece muito, por exemplo, na época de Páscoa. Né? Os fabricantes de ovo de Páscoa, eles colocam os ovos de Páscoa nos supermercados em consignação. Ó. Vou deixar aqui e o que vender, você me dá uma parte, o que não vender, eu recolho no final do projeto, né, Páscoa, e você não tem custo, não tem prejuízo nenhum. Então isso também pode acontecer. Ou locação de coisas, né? Você pode fazer uma locação, você pode só alugar.
né? Esse é um outro tipo de contrato. Vou alugar um notebook só por um período específico para utilizar durante o projeto. Empréstimos, né, comodato ou mútuo. Então isso é muito comum, por exemplo, olha, contrate um serviço de tecnologia da minha empresa, em comodato eu coloco um equipamento rodando ali dentro da sua empresa. Então, por exemplo, numa empresa de tecnologia, empresas de MSS, né, de Managed Security Services, de gerenciamento remoto. Ó, eu vou gerenciar remotamente a sua rede, sua empresa, em comodato eu vou colocar o meu equipamento instalado na tua rede, aí na tua empresa, e eu vou cobrar só pelo serviço. Isso é muito comum na área de tecnologia hoje em dia. Outra é a prestação de serviços. Então eu vou prestar um serviço de consultoria para a sua empresa por um período específico, e você está contratando só serviço, não tem equipamento atrelado. Empreitada, como obra. Olha, eu vou contratar aqui uma empreiteira só para pintar a minha casa. Então isso pode ser por um período específico, é só por aquela empreitada pintura da casa. A gente usou muito esse exemplo em outras aulas nossas. E aí você vai ter um SLA, o Service Level Agreement, né? O acordo de nível de serviço, onde você vai controlar os níveis de entrega, né, daquele serviço que você está prestando. Você pode ter um nível de serviço, né, com um bônus, ou seja, ó, se você prestar um nível de serviço até aqui, ok. Se você tiver um nível de serviço a mais, tem um bônus agregado para o seu nível de serviço. Ou se você diminuir, você vai ter uma multa, você vai ter uma penalidade no nível de serviço, caso você entregue menos do que aquilo que eu contratei. Por exemplo, vou continuar no exemplo da contratação de um gerenciamento remoto. Ó, você tem que me garantir até 99% de disponibilidade da tua empresa durante o projeto. Se você garantir até 99%, ok, está dentro do contrato. Se você me atender mais do que 99%, tem um bônus aí. Eu vou te pagar 10% a mais. Mas se você me entregar menos daqueles 99% de disponibilidade, você vai me pagar uma multa porque o meu serviço ficou fora porque você não me prestou parte desse serviço. Então isso pode acontecer também. Uma licitação, né? Como é que pode acontecer uma licitação? Pode ser um convite, pode ser uma tomada de preços, ou seja, eu vou definir aqui por preço, quem me der o menor preço ganha, e aí você vai abrindo na hora lá as ofertas de preço, e quem tiver o menor na frente de todo mundo ganha. Concorrência, e aí é concorrência de mercado, cada empresa tem o seu modelo. Pode ser um concurso público, por exemplo, né, um concurso de contratação do melhor gerente de projetos, pode acontecer. Leilão, né, e aí é quem dá mais ou quem dá menos, né, um pouco parecido com a tomada de preços. E pregão, né, que está dentro aí de um decreto, né, da Lei 3.555 de agosto de 2000, que é o pregão, né, também muito utilizado aí no mercado, no caso de órgãos públicos. Como é que funciona uma concorrência privada? Isso aqui é um exemplo, não necessariamente é esse fluxo, tá? Mas eu quero trazer para você aqui um modelo que a gente pode utilizar como uma concorrência privada para definir alguns fornecedores, né, previamente. Então você faz o planejamento, depois a especificação, né, daquilo que você quer contratar, você lança no mercado uma RFP ou uma RFQ, né? Você pode fazer uma publicidade, um marketing em cima daquilo. Ó, minha empresa vai contratar aluguel de notebooks para um projeto gigantesco que vamos fazer dentro do evento de rock. Você lança, né, um pedido de proposta, recebe essas propostas, faz uma avaliação de cada proposta, né, você pode fazer um short list ali, uma lista curta dos requisitos que você que são obrigatórios, que eles têm que atender e que você vai avaliar, fazer uma proposta final para aquela empresa, e aí você contrata aquela empresa que você achou que melhor atende às suas necessidades. E aí agora a gente vai, né, já contratamos a empresa, a gente vai controlar essas empresas, essa empresa ou as empresas que a gente contratou dentro do nosso projeto, né? Então vamos lá. Como é que a gente vai controlar essas empresas? Então primeiro, né,
o respeito ao contrato pelo contratante, né? O contratante tem que, né, honrar aquilo que ele está contratando, né? Ter uma cobrança de respeito ao contrato por parte da contratada, ou seja, a contratada também honrar aquilo que ela especificou no contrato, né? E aí a gente pode ter aqui, dentro desse contrato, autorização de trabalho, né, ordens de serviço. A gente pode fazer auditorias, né, de qualidade e de segurança que garantam que aquelas entregas que estão no contrato estão sendo honradas. A gente pode fazer diligências, né, ou seja, paradas e avaliações pontuais, a gente chama de due diligence, dentro de um projeto, né, dependendo do tamanho, vale a pena fazer isso pontualmente. E, inclusive, a gente pode colocar isso como marcos, como milestones no projeto. Lembra que a gente viu lá no início do nosso curso? A gente pode colocar também. A gente pode fazer medições, né, e controles de qualidade, ou seja, checagens pontuais para a gente identificar se está entregando aquilo que a gente contratou com um certo nível de qualidade. Né, controle integrado das mudanças, podem ter mudanças, né, durante o projeto, e a gente fazer as avaliações necessárias. A gente pode fazer o monitoramento, né, e o controle de riscos, fazer baseline de riscos só para as aquisições que nós fizemos no projeto. A gente pode administrar também as reivindicações, os pleitos, os pedidos, as necessidades que vão ocorrendo durante o projeto, isso é muito comum. Ou a gente pode fazer uma avaliação de fornecedor. A gente pode ir avaliando esse fornecedor durante o projeto e ver se ele está atendendo aí as necessidades e as especificações daquilo que nós elaboramos no nosso contrato de aquisições. Existem algumas melhores práticas que a gente pode utilizar, né? A gente pode ler e analisar o contrato. De repente, se a sua empresa tem a área jurídica, a gente pode pedir a ajuda da área jurídica, né, de um advogado da área jurídica. A gente pode também subcontratar um advogado só para nos ajudar a ler os contratos de aquisições, dado a importância que é essas aquisições, né, ao projeto, né? Às vezes é um projeto muito caro, de um valor muito alto, e é importante a gente manter ter um advogado para nos ajudar a ler e analisar os contratos de aquisições que nós estamos fazendo. Planejar e administrar o contrato, ou seja, indicando um gestor de contratos para assegurar que a organização vai entregar. Então, assim, esse é um stakeholder que você tem que avaliar. Então, imagina, a gente já está aqui no final do nosso planejamento de gerenciamento do projeto, de repente a gente tem que voltar lá em gerenciamento de stakeholders, lá em custo, lá em cronograma, e a gente precisa, de repente, incluir um gestor de contratos, né, para fazer a gestão dos contratos dentro do nosso projeto, caso o gerente do projeto não tenha essa habilidade, esse skill ou esse tempo para fazer essa gestão. E isso tudo para assegurar que a organização vai estar entregando aquilo que ela se propôs a entregar dentro do que você contratou. A gente pode observar e respeitar os termos e as condições do contrato, ou seja, né, pode ser de forma positiva, né, trazer sempre o contrato na mesa para avaliar, né, se a gente está respeitando aquilo que foi contratado dentro do projeto e controlar as mudanças e manter as cópias atualizadas desses contratos. Às vezes o projeto é muito grande, ele precisa ter mudanças, né, ou novos anexos a esse projeto, a esse contrato, e a gente tem que atualizar alguma mudança que venha a ocorrer no projeto, beleza? Ó, lembra, dúvidas, né? Não falei até agora, mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo a dúvida e eu vou respondendo para você a eventual dúvida que você tenha nesse projeto, beleza? Outra coisa, a gente pode avaliar, né, dentro da linha de tempo desse projeto, se ele precisa de alguma atualização, não só do contrato, mas às vezes do risco, né? Deixa eu lembrar isso a você. De repente você identificou aqui na fase de aquisições que tem algum risco novo, e aí você tem que voltar lá em risco para atualizar a sua tabela de riscos, beleza? Vamos lá. As melhores práticas, então, para que a gente utiliza para fazer esse controle dos projetos, você pode usar medições para acompanhar e controlar, né? Você pode definir o que você quer medir
dentro das suas aquisições para você saber se elas estão sendo entregues de acordo com o que você gostaria. Você pode ter que fazer algumas ações corretivas, né, melhorar aí, algumas ações no decorrer do projeto, isso pode também ser necessário e importante. Você pode fazer comunicações relevantes, ou seja, durante o seu projeto, você pode ir lá no plano de gerenciamento de comunicações e você pode incluir novas informações. Por exemplo, se até agora você não incluiu que você vai fazer comunicações com o seu cliente, comunicações com a sua equipe, de repente você precisa colocar informações de comunicações com o seu fabricante, o seu fornecedor. Vai que o projeto atrasou e você tem que comunicar que aquilo que você alugou, que você contratou por 3, 4 meses, vai se estender para 6 meses, né? Porque o seu fornecedor, o seu fabricante também pode estar esperando que você devolva o equipamento, porque ele vai alugar aquele equipamento para outro cliente, para outro projeto. Beleza? Então, de repente, você tem que incluir essas comunicações lá. Realizar reuniões produtivas. Nós já falamos aqui sobre produtividade, mas fazer reuniões pontuais, produtivas, que entregue uma comunicação efetiva naquilo que você está gerenciando do seu projeto. Beleza? Não esqueça de você fazer também as suas lições aprendidas. Tudo que aconteceu de bom e de ruim, né, que gerou uma lição, né, coloca lá na sua tabela de lista, na sua lista de lições aprendidas, para você ajudar o PMO a melhorar os próximos projetos e você mesmo nos seus próximos projetos também ter as suas lições aprendidas que vão te ajudar a ser mais efetivo, mais produtivo nos próximos projetos. Beleza? Por fim, nós vamos encerrar as aquisições, ou seja, nós vamos agora que o projeto está encerrando ou aquelas aquisições estão encerrando, a gente vai começar agora a cancelar, a devolver e finalizar, encerrar essa fase ou o projeto como um todo. Então vamos ver o que a gente tem que fazer. Esse processo de encerramento, ele dá suporte ao processo de encerrar o projeto, né, junto lá de integração, pois ele envolve a confirmação de que todas as entregas foram feitas. Né, e ele também envolve atividades administrativas, como atualização de registros de processo para refletir resultados finais e o arquivamento das informações para usos futuros, aí, como as lições aprendidas. Então, o que é a rescisão dos contratos? A rescisão prematura de um contrato é um caso especial de encerramento de contrato, ou seja, né, por algum motivo você precisou encerrar antes do previsto aquele contrato, seja porque o fornecedor não entregou, seja porque o equipamento não atendeu suas necessidades, ou algum outro motivo que possa ter acontecido no seu projeto. As rescisões contratuais podem também ser feitas a qualquer momento, desde que sigam os processos, as cláusulas estabelecidas no contrato e obedecer lá aos ressarcimentos, punições, multas ou possíveis processos judiciais que possam ocorrer no seu projeto. Outra forma são os direitos e as responsabilidades das partes, né, no caso de a rescisão, que deve estar presente na cláusula específica, ou seja, né, precisou rescindir, garanta que está atendendo uma cláusula do projeto, para que não tenha processo em cima disso e gere custo adicional no seu projeto. Você tem que atentar isso dentro do seu projeto como gerente do projeto. As rescisões também elas podem ser unilaterais, né, descumprir alguma obrigação por uma das partes, contratada ou contratante, né, ou de um comum acordo, né, decidiram encerrar o projeto por algum motivo. No encerramento, então, né, o modo normal de extinção do contrato, ou seja, com pleno cumprimento das obrigações, atendeu às necessidades do projeto, né, o escopo do projeto pode estar completado, né, nas condições especificadas no contrato, você pode ter o pagamento efetuado conforme o contrato, que vai te ajudar aí a encerrar, né, de forma correta. Você pode ter as obrigações tributárias, trabalhistas ou fiscais devidamente, corretamente cumpridas e ter alguma inexistência de pendências judiciais ou arbitrárias dentro de um projeto, né? Ou seja, você encerrou, acabou, né? Cada um cumpriu o seu papel e você vai encerrar aquela aquisição. E por fim, que documentos você vai
gerar, né, no seu arquivo de documentos. Você vai ter o contrato, né, e os seus aditivos guardadinhos lá, né, para encerrar devidamente o contrato, o projeto, a aquisição. Né, você vai atualizar os seus cronogramas ou ter uma cópia do seu cronograma até aquele momento para garantir que você cumpriu o cronograma daquelas aquisições. Você vai também fazer as alterações solicitadas e aprovadas. Então, tudo que você teve de mudança, de alteração no seu projeto, vai estar ali também incluída para que você possa documentar tudo direitinho. Você vai documentar, né, criar ali todas as suas documentações técnicas, atas de reunião, tudo que foi falado, documentado, foi mudado, você vai estar ali nas suas atas de reunião, você inclui ali todas as suas atas. Eu costumo deixar um arquivo só atas de reunião com as datas que ocorreram em cada reunião para poder estar documentado. Então, qualquer mudança, qualquer necessidade futura, está tudo documentado ali. Outra coisa são os relatórios de desempenho, que você também vai incluir lá. Né? Cópias das faturas de pagamento, tudo que você pagou, tudo que você honrou do projeto, você vai estar lá. Resultados de fiscalizações, caso o seu projeto tenha que ter alguma fiscalização externa, todos os documentos comprobatórios vão estar ali incluídos. Correspondências, caso ocorram. Ficha de aceitação e lições aprendidas do seu projeto. Beleza? Eu acho que isso a gente finaliza aqui todas as informações do nosso projeto, né, das aquisições. Então é bem simples, tranquilo, desde que você cumpra cada uma dessas informações. Então, caso você precise finalizar o seu projeto de forma adequada, segue aqui cada passo e a gente vai garantir que todas as aquisições que foram planejadas, executadas, controladas, foram encerradas de forma correta. Tá ok? Então, muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Obrigado, pessoal!